Dizem que o beijo dela tinha gosto de pólvora e que todo homem que provou não viu o sol do outro dia. Mas era 4, meu fi. Não era uma. Era 4. 4 bocas. 4 pares de olhos escuros feito grota no meio da noite. 4 corpos idênticos amarrados no mesmo pelourinho, no mesmo sol de rachar quenga de jumento, no mesmo calor que fazia o ar ondular como se o sertão estivesse respirando pesado. E Lampião, o homem que o diabo tinha no couro, o cabra mais temido de 2 léguas em toda direção, ficou sozinho com elas, uma tarde inteira. Ninguém viu o que aconteceu ali entre aqueles 4 troncos ressecados. Ou melhor, ninguém que viu sobreviveu para contar. O que se sabe é que quando a primeira bala cruzou o ar daquela tarde, já não se sabia mais o que veio primeiro, o prazer ou a morte. Acomoda-se que a história vai começar, e ela não termina bem. Mas o caminho até o fim, meu fi. O caminho é doce demais para ser interrompido. A poeira subiu antes dos cavalos. Sempre era assim. O sertão avisava. A terra rachando, os passarinhos calando, o silêncio pesado como lençol molhado. E depois, só depois, o tropel, o grito, o tiro pra cima que não matava ninguém, mas fazia o coração descer pra barriga. Pedra Branca era um lugar pequeno. 12 casas de taipa, uma venda, uma capelinha com o reboco caindo. Uma feira que acontecia às quartas e deixava o cheiro de querosene e charque no ar por 3 dias. Um lugar onde todo mundo se conhecia e onde os segredos duravam menos que rapadura no sol. Era meio-dia em ponto quando o bando de Lampião irrompeu pela estrada de chão como uma fuziladeira de patas e gritaria. 42 homens, chapéus de couro com estrelas de metal refletindo o sol feito pontas de faca, facões na cintura, garruchas no peito, bornal cheio de coisa que era melhor não perguntar. E na frente de todos, sozinho no espaço que o medo abria, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, montado no animal mais escuro da tropilha, os olhos por trás do monóculo de cobre reluzindo com uma luz que não era deste mundo. O povo corria que só alma penada, mulheres agarrando crianças, homens sumindo atrás de portas que nem fechavam direito, os cachorros nem latindo porque até bicho sabia quando era a hora de se esconder. A venda fechou antes do bando chegar. A capelinha trancou. O ar ficou parado, pesado, carregado de caatinga de suor e medo. Só o coronel Eugênio de Barros Filho ficou de pé no meio da praça. Velho, gordo, com o bigode branco que ele tratava com mais cuidado que filho. O terno de linho amarelado, o chapéu de palha na mão como se fosse uma visita de domingo. Ele estava tremendo, mas ficou de pé, porque o coronel tinha orgulho antes de ter juízo. Lampião desceu do cavalo devagar. Era assim que ele fazia. Nunca corria. Nunca gritava no primeiro momento. A chegada era lenta, calculada. O silêncio antes do estrondo era parte do terror, e ele sabia usar o silêncio como quem usa uma faca comprida. Parou a 2 passos do coronel. Os olhos do monóculo encararam o rosto inchado do velho sem piscar. Coronel Eugênio. A voz era baixa, quase cordial. O senhor tem ouro nessa casa ou eu preciso procurar? Não tenho nada que interesse ao senhor. O velho respondeu, e a voz só traiu o medo no final, num tremor quase imperceptível. Lampião deu um meio sorriso. O tipo de sorriso que não tem alegria nenhuma dentro. Todo mundo tem alguma coisa que me interessa. Foi então que os gritos vieram da casa do coronel. 4 vozes, idênticas, tão parecidas que o eco se multiplicava de um jeito que fazia o sangue gelar. Lampião nem se virou de imediato. Ficou olhando para o coronel. E viu na cara do velho, o momento exato em que o orgulho morreu e o terror entrou no lugar, porque aquele grito era de filha. E filha, para coronel do sertão, era a coisa mais preciosa que tinha. O cangaço não perdoava fraqueza. E naquele instante, o coronel Eugênio de Barros Filho ficou mais fraco do que jamais tinha sido na vida. Maria saiu primeiro. Depois Mariana. Depois Marcela. Depois Marta.
Os homens do bando trouxeram as 4 agarradas pelos braços, e mesmo assim o movimento delas era o mesmo jeito de torcer o corpo, o mesmo ângulo do pescoço erguido, o mesmo olhar escuro que não baixava nem diante de espingarda apontada. 4 mulheres idênticas feito reflexo em espelho partido. O povo que ainda estava na praça ficou imóvel. Num era comum, num era natural. Aquilo desafiava o que o olho humano estava acostumado a ver. 4 rostos iguais, 4 bocas iguais, 4 pares de mãos iguais batendo nas mãos dos homens que as seguravam. Era como se o próprio sertão tivesse feito um milagre torto, repetindo a mesma criatura 4 vezes só para ver o que acontecia. 23 anos, cada uma, nascidas da mesma barriga, no mesmo dia de uma chuva rara de agosto, que o povo de Pedra Branca ainda contava como sinal. Maria, a mais velha por 6 minutos, tinha um corte antigo na sobrancelha direita que era o único jeito de distingui-la das outras. Mariana mordia o lábio quando ficava com raiva. Marcela tinha o hábito de entrelaçar os dedos das 2 mãos e apertar até os nós branquearem. Marta, a caçula, era a única que chorava sem esconder o rosto, mas para quem chegava de fora, elas eram uma só multiplicada. A mesma pele morena dourada de tanto sol, brilhando de suor naquele meio-dia de fogo. Os cabelos negros compridos colados no pescoço, nas costas, grudentos de calor. Os vestidos de algodão branco, finos demais para o sertão, transparentes onde o suor os tinha encharcado. Os pés descalços no chão quente. Os olhos, aqueles olhos escuros, fundos como grota funda, que encaravam tudo com uma mistura de pavor e de uma coisa que era mais perigosa que pavor: curiosidade. Lampião olhou para as 4 durante um tempo longo, sem falar, sem se mexer. Os homens do bando também pararam. Não por ordem, por instinto, porque havia ali alguma coisa que não se ousava interromper. O coronel Eugênio deu um passo à frente. "São minhas filhas", disse com a voz rouca. "São moças de família. Pelo amor de Deus, Virgulino, na sua finada mãe." A bofetada chegou antes que ele terminasse a frase. Rápida, precisa, sem raiva aparente. A raiva viria depois, mais fria. O coronel caiu de joelhos. Nenhuma das 4 gritou. Maria apenas fechou os olhos por um segundo. Mariana apertou os dedos entrelaçados até ficarem brancos. Marcela mordeu o lábio. Marta deixou a lágrima descer, mas não escondeu o rosto. Lampião continuou olhando para as 4. E foi naquele momento, naquele silêncio pesado que valia mais que qualquer fala, que uma coisa estava escrita nas estrelas. Aquela tarde não ia terminar de um jeito simples. Nem para ele, nem para elas. Os 4 troncos de madeira ressecada ficavam no centro da praça, pelourinho antigo, do tempo em que Pedra Branca ainda era parada de tropeiro e a lei se fazia na madeira e no couro. Ninguém mais amarrava ninguém ali fazia décadas. Os troncos tinham virado quase decoração, quase história. Madeira tão seca que o sol tinha tirado toda a cor e deixado só o cinza escuro de coisa morta que se recusa a cair. Lampião apontou. Sem cerimônia. Só o dedo. Só a direção. Os homens entenderam. Levaram as 4 até os troncos. Maria foi amarrada de costas para o primeiro, os pulsos cruzados atrás da madeira. A corda grossa mordendo a pele clara dos pulsos. Mariana no segundo, Marcela no terceiro, Marta no quarto, disposta em linha, como um altar profano armado no coração do sertão. Elas não gritavam mais. O grito tinha ficado lá atrás, nos primeiros minutos de pavor. O que vinha agora era diferente. Uma respiração curta, rápida, os seios subindo e descendo depressa demais, as costas presas contra a madeira áspera que arranhava através do tecido fino. O bando ficou em volta, esperando ordem. Lampião ficou parado de frente para as 4. Olhava de uma para outra, devagar, com aquela atenção que os homens perigosos têm, não a atenção de quem admira, mas a atenção de quem avalia, calcula, pesa. Depois falou uma coisa que ninguém esperava.
Todo mundo sai. A voz baixa, firme. Todo mundo. Silêncio. Corisco, que estava mais perto, ergueu o olho. Virgulino. Todo mundo. A repetição com uma pausa entre as duas palavras que valia mais que qualquer grito. Ficam nas sombras. Não chegam perto. Não olham. E não me interrompem. Corisco fechou a boca. Os 42 homens se afastaram. Foram para os cantos da praça, para as sombras das casas, para as varandas, sem protestar. Porque havia na voz de Lampião naquele momento uma coisa que não era ordem. Era algo mais antigo, mais profundo, que vinha do lugar que precede a fala e que o sertão brabo ainda reconhece como autoridade absoluta. E ali, no centro de Pedra Branca, debaixo do sol de rachar quenga de jumento, Lampião ficou sozinho com as 4. As cordas apertavam, a madeira arranhava, o sol queimava, e o silêncio da praça vazia era de morte. Ele não tocou em nenhuma delas de imediato. Ficou andando, devagar. 1 passo. Pausa. 2 passos. Pausa. O couro das botas no chão de terra seca fazendo o único som de toda aquela praça. Os espinhos da caatinga fechada ao redor do povoado quietos. Os cavalos lá atrás pararam de bater o casco. Os homens nas sombras eram manchas mudas. Só as 4 respirando. E o passo dele. Lampião passava por Maria, parava por um instante, seguia. Passava por Mariana, parava. Passava por Marcela, parava. Chegava em Marta no final da fila, virava e voltava no sentido contrário. Como quem estuda um mapa. Como quem aprende um terreno antes de avançar. As mulheres o seguiam com os olhos. Todas as 4. Os mesmos olhos escuros acompanhando o mesmo homem em movimento. E havia algo perturbador e belo nisso. Aquela mirada múltipla e idêntica pousada nele feito pássaro, que pousa em 4 galhos ao mesmo tempo. O sol queimava. O suor escorria. Na testa de Maria, uma gota desceu lenta pelo rosto, pela garganta, pela linha do pescoço. Sumiu no tecido do vestido encharcado. Lampião viu. Parou. Ficou olhando aquele caminho da gota como quem lê uma direção no mapa. Ele se aproximou. O primeiro toque foi com a palma aberta, áspera, calejada de couro e corda e metal, encostada devagar no rosto de Maria. Não era agressão. Não era gentileza. Era uma coisa que não tinha nome certo. O toque de quem quer sentir antes de decidir o que vai fazer com o que sentiu. Maria não se mexeu. Só os olhos, aqueles olhos escuros, ficaram pregados nos dele. Ele sentiu o tremor que ela tentava esconder. Os dedos dele desceram pelo pescoço dela. Pararam na curva entre o pescoço e o ombro. A pele estava quente. Quente além do sol. Quente do dentro para fora. Do lado, a 2 passos, Mariana estava assistindo. Prendeu a respiração. Os nós dos dedos branquearam contra a corda. Lampião se virou para ela sem avisar. Tirou a mão de Maria. Encostou a palma na bochecha de Mariana. Idêntica. A mesma temperatura. A mesmo tremor tentando se esconder. O mesmo olhar que não desviava. Mas diferente. Diferente de um jeito que só quem tocou os 2 podia sentir. Uma diferença que estava abaixo da pele, no pulso, no ritmo da respiração. Numa coisa que não era forma nem cheiro, mas que existia. Lampião ficou imóvel com a mão na bochecha de Mariana por um tempo longo. O medo dela era tanto que nem bicho falava. E foi naquele silêncio, naquele instante de palma áspera em pele quente e suada, que alguma coisa mudou na tarde. Alguma coisa que não tinha nome ainda, mas que todo mundo nas sombras sentiu como quem sente a pressão antes da chuva. A tarde tinha começado. Foi em Marcela que ele se deteve mais tempo. Ela era a 3ª da fila, a que entrelaçava os dedos e apertava até branquear. Naquele momento, os dedos apertavam tanto que as unhas tinham marcado a palma da própria mão. 4 marcas vermelhas em cada palma que Lampião viu quando chegou perto e olhou para as mãos presas atrás da madeira. Ele foi devagar. Passou a mão no cabelo dela primeiro. Cabelo preto comprido, úmido, grudado no pescoço e no ombro. O cheiro que subiu foi de jasmim.
Ela tinha passado alguma coisa naquele cabelo antes do bando chegar. Alguma essência de flor que o medo e o calor não tinham conseguido apagar completamente. Jasmim e suor, e a terra do sertão que entrava em tudo. A mão dele desceu pelo cabelo, pelo pescoço. Parou. Sem aviso, sem cerimônia, ele encostou a boca no pescoço dela. Não foi um beijo com doçura. Foi um beijo com pressão. Os lábios duros de homem que não aprendeu ternura, mas que sabia exatamente onde colocar a boca para fazer uma mulher fechar os olhos contra a própria vontade. Marcela fechou os olhos. Depois os abriu com força, como se fechá-los fosse uma derrota que ela recusava aceitar. E foi ali, com a boca ainda no pescoço de Marcela, que Lampião estendeu o braço direito sem olhar. Lento. Preciso. E encostou o cano frio do revólver na barriga de Mariana, que estava amarrada no tronco ao lado. O metal gelado contra o ventre quente. Mariana engoliu o grito. Os olhos arregalaram. O corpo ficou rígido, mas não só de medo. De alguma coisa mais complicada que medo, que misturava pavor com a consciência de estar viva de um jeito que ela nunca tinha sido tão consciente antes. Lampião ergueu a cabeça do pescoço de Marcela. Olhou para Mariana por cima do ombro. Sabe o que eu percebi? A voz baixa, quase pensativa. Vocês 4 têm o mesmo pescoço. A mesma curva aqui. O dedo livre tocou a jugular de Marcela. O mesmo pulo do coração quando a mão chega. O senhor é um monstro, disse Mariana. A voz rouca, mas firme. O revólver rodou devagar na barriga dela. Não ameaça, carinho perverso. Já me chamaram de coisa pior. Ele se virou completamente para Mariana, aproximando o rosto do dela sem tirar o cano da barriga. E não foi nenhum deles que me parou. O rosto dele estava a 2 dedos do dela. O hálito quente, a sombra do chapéu caindo sobre os dois como um teto improvisado. Mariana não desviou o olho. E foi ela que, num gesto que ninguém esperava, nem ela mesma talvez, inclinou o rosto meio centímetro na direção dele. Só meio centímetro. Mal se notava, mas Lampião notou. Do final da fila, Marta chorava baixo, as lágrimas escorrendo sem que ela fizesse barulho. E Maria, a primeira da fila, com o corte na sobrancelha e o olho que nunca descansava, observava tudo com uma expressão que não era bem medo. Era cálculo. A tarde avançou. O sol subiu até o topo, ficou ali por um tempo que parecia além do natural, e começou a descer muito devagar, como se até o céu quisesse assistir. Lampião tinha tirado o chapéu. Estava com ele na mão. E aquele detalhe, o chapéu de couro com as estrelas de metal, símbolo do rei do cangaço, seguro na mão como uma coisa comum, deixou os homens nas sombras mais inquietos do que qualquer tiroteio teria deixado. Porque havia uma intimidade ali que era mais assustadora que a violência. Ele estava entre os troncos, passando de uma a outra sem pressa, as mãos explorando com a mesma calma de quem aprende uma nova língua, sem urgência, sem destino claro, com aquela atenção demorada que é a forma mais intensa de presença. As mulheres não mais resistiam da mesma forma. O pavor ainda estava ali, estava em cada respiração curta, em cada punho apertado contra a corda, em cada músculo do corpo que permanecia tenso mesmo quando a tensão não era mais só de medo. Mas havia outra coisa misturada, e era exatamente essa mistura que fazia a tarde ser o que estava sendo. Maria tinha a cabeça encostada no tronco, os olhos semifechados, a respiração ritmada e irregular ao mesmo tempo. Inspirava devagar, soltava de golpe. O cabelo espalhado pela madeira. A corda no pulso tinha deixado uma marca vermelha que ela sequer sentia mais. Mariana laçou a mão de Lampião quando ele passou perto. Não foi fuga, foi o oposto. Os dedos dela, mãos amarradas, mas com espaço suficiente para alcançar, se fecharam no pulso dele por um segundo. E os dois ficaram imóveis assim por tempo suficiente para que aquele gesto ficasse gravado na pele dos dois. Ele não se soltou imediatamente. Ficou olhando para o pulso dela segurando o dele. Foi amor de lascar, murmurou ele para si mesmo,
Para ninguém. Isso aqui vai me custar caro. Vai custar, disse Mariana, com a voz tão baixa que mal se ouvia. A pergunta é se vai valer. Lampião olhou para ela. O olho do monóculo fixo. Depois de um tempo, um aceno quase imperceptível. Vale. Marcela, no tronco ao lado, fechou os olhos. Não de medo. De alguma coisa que se reconhece quando acontece com outra pessoa, e você sabe que já esteve ali. E Marta, no fim da fila, parou de chorar. Ficou olhando para a irmã e para o cangaceiro com as lágrimas ainda frescas no rosto. E na expressão dela havia algo que não era exatamente medo, nem exatamente desejo. Era o reconhecimento de que alguma coisa estava acontecendo ali que estava além da capacidade de qualquer um dos presentes de controlar. A tarde queimava, o ar ondulava, o cheiro de jasmim e suor e couro e pólvora e terra rachada misturava tudo numa coisa única que não tinha nome, mas que entrava pela narina como aviso. Lá nas sombras, um dos cangaceiros fez o sinal da cruz. Elas começaram a se comunicar sem palavras. Lampião percebeu. Era impossível não perceber. Era um dos seus dons mais afiados, aquele de ler o que estava acontecendo sem precisar que falassem. Ele havia sobrevivido anos no sertão brabo lendo silêncios e gestos menores que suspiro. O olhar de Maria para Mariana, o movimento da cabeça de Mariana, imperceptível, na direção de Marcela. O jeito de Marcela soltar um longo suspiro exatamente quando Lampião chegou perto dela. Um suspiro que não era resignação, mas direcionamento. E Marta, a caçula que chorara tanto, com os olhos agora secos e atentos, acompanhando tudo como quem aprende uma música nova. Elas estavam se coordenando, não para fugir, para outra coisa. Lampião parou no meio dos 4 troncos e olhou as 4 ao mesmo tempo, ou tanto quanto um olho e um monóculo permitiam. Vocês estão tramando alguma coisa, disse sem acusação, com algo que era quase admiração. O senhor tem medo de 4 mulheres amarradas? Maria, com um corte na sobrancelha, a voz serena demais para ser inocente. Tenho medo de 4 mulheres que pensam juntas. Ele se aproximou dela devagar. Mulher sozinha, o homem consegue ler. Mas vocês não são 4 mulheres. O que somos então? Perguntou Mariana, do segundo tronco. São um mistério com 4 bocas. E ele ficou de frente para Maria. A primeira da fila, a que o olhava com aquele olhar de cálculo, a um passo de distância, e dessa vez não tocou. Só ficou ali, no espaço entre os dois. Maria ergueu o queixo. A corda no pulso rangia. O sol batia de lado agora, dourado e oblíquo, pegando a pele dela de um jeito que fazia o suor brilhar como óleo. O vestido fino colado nas formas. O corte na sobrancelha, fino como fio de cabelo. O senhor sabe o que vai acontecer quando o coronel mandar buscar reforço, disse ela, sem tremor. Vai vir gente. Já vem sempre. E o senhor ainda tá aqui. Tô. Por quê? Ele demorou a responder. O silêncio era de morte entre os dois. Porque em 40 anos de vida e 20 de cangaço, disse ele baixo, nunca encontrei uma coisa que valesse mais demorar do que fugir. E pela primeira vez, Maria deixou o olhar de cálculo escorregar. Só por um segundo. Só o suficiente para mostrar o que estava embaixo do cálculo. Que era fogo. Lá nas sombras, Corisco cuspiu no chão e murmurou alguma coisa que ninguém quis escutar alto. Você tem medo de morrer? Perguntou Marta. A pergunta veio do fim da fila, com aquela voz fina de caçula que, quando falava, era porque tinha pensado muito antes. Lampião estava sentado no chão de terra seca entre o terceiro e o 4º tronco, as costas apoiadas na madeira de Marcela, o chapéu no joelho, os olhos semicerrados contra o sol oblíquo. A postura era de homem que descansa, mas o corpo inteiro estava tenso como corda de arco. Todo mundo tem medo de morrer, respondeu sem abrir os olhos. Não é o que perguntei, disse Marta. Ele abriu um olho. O que você perguntou então? Perguntei se você tem medo. Não se todo mundo tem. Silêncio. O vento que passava era quente, praticamente inútil.
mas mexia os cabelos das 4 para um lado só, como se elas fossem a mesma planta. Uma vez, ele disse devagar: "A volante me cercou num rancho em Sergipe. 16 homens. Eu tava sozinho." Pausa. Não fiquei com medo, fiquei com raiva. Outra pausa, mais longa. "Com vocês, é diferente." "Com nós?" A voz de Marcela atrás dele, quase no ouvido. "Com vocês, sinto que posso morrer de um jeito que nunca morri antes." A voz baixou ainda mais. "Não de bala, de outra coisa." Maria fez uma pergunta então. "O senhor matou muita gente?" "Sim." "E sente?" "O quê?" "Sente. Quando mata." Ele ficou quieto por muito tempo. O sol desceu mais um palmo. As sombras dos troncos no chão ficaram mais compridas. "Sinto quando não devia ter matado", disse ele por fim. "Os outros é como o sertão. Você não sente a terra debaixo do pé toda hora, mas ela tá lá." Mariana respirou fundo. "Nós somos filhas do homem que o senhor humilhou hoje", disse ela. "Sei. E o senhor tá aqui do mesmo jeito." "Tô. Isso não te perturba?" Ele ergueu o rosto para ela. O monóculo captou um pedaço do sol poente e faiscou. "Me perturba mais a ideia de sair daqui sem entender o que é isso." Dito isso, ele se levantou, sacudiu a poeira das calças, pegou o chapéu e foi até Marta, a caçula das 4, a que tinha chorado, a que tinha feito a pergunta mais difícil. Ficou de frente para ela. Ela o encarou sem desviar. Ele encostou o polegar devagar no canto da boca dela, o toque mais leve que tinha feito desde que chegou. E Marta, a caçula, a que chorava, inclinou o rosto levemente contra o polegar dele, feito resposta. O tempo parou. Não é maneira de falar, não é figura de linguagem para enfeitar história. O tempo parou mesmo. O sol, que deveria estar descendo depressa naquele horário de fim de tarde do sertão, parecia pregado no céu como um prego enferrujado, dourado, oblíquo, inclemente, incapaz de se mover. As sombras dos troncos no chão tinham crescido o suficiente para cobrir os pés das mulheres amarradas, mas o calor não tinha dado alívio. Era pior, porque o calor de fim de tarde no sertão é diferente do calor do meio-dia. O do meio-dia mata, o do fim de tarde cobre, envolve, faz a pele ficar hipersensível. Cada toque amplificado, cada brisa, mesmo a brisa quente, percebida como carinho involuntário. Lampião estava com a mão aberta nas costas de Maria, a palma inteira nas costas dela, através do tecido fino encharcado. Ele não fazia movimento, só a mão ali, e ela de costas para o tronco sentia o calor da palma competindo com o calor da madeira e não sabia mais de onde vinha o quê. As cordas nos pulsos tinham amolecido um pouco com o suor, ainda presas, mas com 1 milímetro de folga que não tinha estado ali antes. "Tô aperreado", disse Lampião de repente, a mão ainda nas costas dela. Maria levantou os olhos para ele com curiosidade genuína. "Aperreado por quê?" "Porque não sei o que fazer com isso aqui." A mão pressionou levemente as costas dela. "Em 20 anos nunca parei. Sempre soube o que fazer. Avançar, recuar, atirar, correr. O sertão tem regra. O cangaço tem regra." Pausa. "Vocês não têm. Somos 4 mulheres amarradas num tronco", disse ela com uma ironia suave. "São 4 armadilhas com rosto de mulher." A boca dele chegou perto da orelha dela. "E tô enfiado dentro da armadilha de livre e espontânea vontade." Maria fechou os olhos. Do lado, Mariana estava com a testa encostada no tronco, os braços atrás nas cordas, os olhos abertos mas distantes, olhando algum ponto no chão que não era o chão, mas era alguma coisa interna que ela estava tentando entender. Marcela sussurrou algo que Lampião não ouviu. Ele se virou para ela. "Que foi?" "Perguntei se o senhor ia nos matar", disse Marcela, com a voz de quem pergunta pelo tempo. Ele ficou quieto. "Não sei. Não sabe ou não quer saber." O facão estava na bainha na cintura dele,
o cabo de madeira escura para fora, a coisa mais comum do mundo num corpo de cangaceiro. Ele não tocou nele, mas os olhos de Marcela foram até o cabo do facão e voltaram para o rosto dele. As duas coisas, ele disse por fim. E a tarde continuou, lenta, dourada, perigosa. Antes de continuar, uma pausa rápida. Se essa história tá te segurando assim, com o coração na boca, sem querer pular nenhuma cena, é porque o sertão entrou em você do jeito certo. Existe um lugar onde esse fogo vai ainda mais fundo. São os arquivos proibidos do cangaço. Histórias que foram cortadas, censuradas, escondidas do povo por quase um século. O que não passou no YouTube. O que foi riscado dos registros. O que o cabra velho guardou no peito até a hora de morrer. O link tá fixado lá embaixo nos comentários. Entra lá, meu fi. Tem coisa guardada ali que vale cada segundo. Agora, voltando à tarde que não termina e que tá prestes a virar noite de sangue. O cavaleiro apareceu no horizonte como um ponto negro, longe, distante demais para representar perigo imediato. Mas o sertão ensina o olho a ler distância, e aquele ponto negro se movia na direção certa do modo certo para ser aviso. Um dos homens do bando, lá nas sombras, assobiou o aviso combinado. Lampião ouviu. Não se mexeu. Estava com o rosto encostado no cabelo de Marta, não beijando, não tocando de nenhum jeito específico, apenas ali, com o nariz no cabelo dela, respirando o cheiro de jasmim e suor e terra que se tinha tornado, naquelas horas de tarde, o cheiro mais real que ele conhecia. Marta sabia que ele tinha ouvido o aviso. Vá, ela disse, muito baixo. Não vou. Tem gente vindo. Sempre tem. Dessa vez é diferente. O meu pai mandou buscar a força volante em Salgueiro. A voz dela não tinha triunfo. Tinha algo mais triste que triunfo. São muitos. O senhor sabe que é muitos. Sei. E ainda assim, o ponto negro no horizonte tinha se multiplicado. Eram pelo menos 5 cavaleiros agora, talvez mais. A poeira que levantavam era larga demais para ser menos. Outro assobio do bando. Mais urgente. Lampião ergueu o rosto do cabelo de Marta devagar. Ficou olhando para ela. Ela olhou para ele. E havia naquele olhar dos dois, nos olhos escuros dela, no olho e monóculo dele, uma conversa inteira que não cabia em palavras. Você sabe por que não fui embora mais cedo, disse ele. Não era pergunta. Sei. E você sabe que isso não termina bem. Tava escrito nas estrelas, respondeu ela. Ele colocou a mão no rosto dela, a palma inteira no rosto dela, cobrindo metade. Queixo, bochecha, o canto da boca. A garrucha na cintura encostou na coxa dela. O metal frio contra o calor da pele. Não era ameaça. Era o contrário de ameaça. Era a coisa mais próxima de ternura que um homem como aquele sabia fazer. Mas o metal era o metal. E o couro e a pólvora, e o cheiro de sangue seco que não sai de roupa de cangaceiro nunca. Tudo isso estava ali no mesmo gesto. Do longe, a poeira dos cavaleiros avançava, e o bando inteiro nas sombras esperava tenso a ordem que não vinha. Foi Maria quem o beijou. Não foi ele, foi ela. Ele estava passando pela frente dela. A primeira da fila, a do corte na sobrancelha, a dos olhos de cálculo. E quando chegou a um passo de distância, ela inclinou o corpo todo para frente tanto quanto as cordas permitiam, que era pouco, que era mal nada, e encostou a boca na boca dele. Lampião ficou imóvel, por um segundo que durou mais que um segundo. Depois o beijo foi dos dois. O beijo tinha gosto de pólvora, tinha gosto de suor salgado e de medo, e de aquela coisa que não tem nome que acontece quando o corpo entende antes da cabeça que pode ser a última vez. A mão dele foi para a mandíbula dela, segurando o rosto, a mão áspera na pele quente, e o beijo foi mais fundo. Do segundo tronco, Mariana chorava. Não era o choro de antes, o choro de pavor de quem está sendo ameaçado. Era outra coisa.
Era o choro de quem vê uma verdade que machuca, mas que não dá para negar. Ela chorava com os olhos abertos, as lágrimas escorrendo sem que ela tentasse parar, olhando para o beijo da irmã com um cabra que tinha entrado na vida delas como uma tempestade e que, por alguma razão incompreensível, estava virando outra coisa. Marcela, no terceiro tronco, tinha a cabeça jogada para trás, os olhos fechados, e Marta sussurrava alguma coisa em voz muito baixa. Uma reza, talvez, ou uma promessa, ou ambas. Lampião quebrou o beijo. Ficou olhando para Maria. A respiração dele estava diferente, menos controlada, com uma irregularidade que os cangaceiros que o conheciam há anos nunca tinham visto. "Sabe o que você fez?" disse ele. "Sei", respondeu ela, sem arrependimento, com aquele cálculo nos olhos que agora tinha se transformado em alguma coisa mais quente que cálculo. "Me ferrei todinho", murmurou ele. "Tô de bubuia." Maria ergueu o queixo. "O senhor disse que a gente não tem regra." A voz firme, serena. "Mas tem sim. A nossa regra é: não morre sem saber o que estava perdendo." E do longe, mais perto agora, visivelmente mais perto, o tropel da força volante cortava a caatinga. Agora eram muitos. A força volante do coronel Eugênio tinha chegado de Salgueiro com reforço de 2 coronéis vizinhos. 60 homens, talvez 70, numa tropa que levantava uma nuvem de poeira visível a quilômetros. O assobio dos cangaceiros nas sombras tinha mudado de tom. Não era mais aviso, era urgência. Corisco saiu das sombras e foi até o centro da praça. "Virgulino." A voz firme, mas tensa. "Hora de ir." Lampião estava de costas para ele, de frente para as 4 mulheres. Não respondeu imediatamente. "Virgulino." Corisco mais alto. 60 homens, talvez mais. "Sei contar", disse Lampião sem se virar. "Então conta logo e manda a perna no cavalo." Os outros cangaceiros estavam se movendo, pegando cavalos, apertando cinchos, verificando munição. A praça, que tinha estado em suspenso por horas, começava a vibrar com a urgência de quem sabe que o tempo acabou. Lampião ficou parado, olhando para as 4. Elas o olhavam de volta. Todas as 4. Os mesmos olhos escuros, o mesmo cabelo colado no pescoço, as cordas nos pulsos, os vestidos encharcados. O sol quase no horizonte agora, pintando tudo de um vermelho que podia ser entardecer ou podia ser presságio. "Testa", disse ele, e foi para frente. Encostou a testa na testa de Maria. A primeira a que o beijou. A do corte na sobrancelha. Os olhos fechados dos dois, o calor da pele se misturando, o nariz quase tocando o nariz, respirando o mesmo ar quente que sabia a tarde inteira. "Vocês vão me matar antes que eu consiga matar vocês", murmurou ele. Maria não respondeu, mas a testa dela pressionou de volta na testa dele. Só 1 milímetro. Só a afirmação física do que não tinha mais como ser dito. Ele ficou ali por mais um momento. Os primeiros tiros soaram ao longe, ainda distantes, a vanguarda da volante sentindo o terreno, mas próximos o suficiente para que a terra vibrasse levemente sob os pés. Lampião se afastou. Pegou o chapéu. Colocou. As estrelas de metal faiscaram no último sol. Virou-se. Caminhou em direção ao cavalo. E então parou, sem virar, com as costas para as 4. "Corisco", chamou. "Que foi?" "As cordas. Tira as cordas delas antes de sair." Silêncio. "Virgulino." "Tira as cordas." Corisco hesitou. Olhou para as 4 mulheres. Olhou para as costas de Lampião. Cuspiu no chão. E foi tirar as cordas. Uma a uma, as mãos foram libertadas. Maria esfregou os pulsos marcados. Mariana abaixou a cabeça. Marcela fechou os olhos por um segundo. Alívio, talvez. Ou alguma coisa mais complicada. Marta ficou imóvel, os pulsos avermelhados, olhando para o espaço onde Lampião ainda estava com as costas viradas. Corisco saiu correndo para o cavalo. Lampião não saiu. Ele voltou. Voltou devagar, chapéu na cabeça, garrucha na cintura.
O rosto fechado no jeito de quem tomou uma decisão que sabe que vai custar. Passou por Mariana, por Marcela, por Marta, olhando para cada uma, um segundo em cada rosto, e parou de frente para Maria. Ela estava de pé, as mãos livres, esfregando um pulso no outro. Mas não foi embora. Ficou de pé no mesmo lugar onde o tronco estava, como se as cordas ainda estivessem ali. Vai, disse ele. O senhor que vai, respondeu ela. O revólver estava na mão dele. Ela viu. Ele não escondeu. O cano pesado, o cabo de madeira polida, a coisa que tirava vidas como quem apaga lamparina. Ele encostou o cano no peito dela, sobre o coração. Ela não recuou. Ficou de pé, olhando para ele por cima do cano. Isso é o que o senhor faz, disse Maria, quando não sabe o que fazer com o que sente. Ele ficou imóvel. Os tiros ao longe ficaram mais frequentes. Poeira na entrada do povoado, gritaria distante. O cano desceu devagar, e foi ele que se inclinou primeiro dessa vez. O beijo foi lento, sem pressa, sem a urgência do que vinha chegando ao longe, como se aqueles dois tivessem todo o tempo do mundo num lugar onde o tempo tinha acabado. A mão dele, sem o revólver, que tinha caído na cintura, foi pro rosto dela, 2 dedos ásperos no queixo dela, e ela se agarrou no couro da jaqueta dele com as mãos recém-libertadas. Prometeu no altar, cumpriu no facão. O beijo terminou quando o primeiro tiro passou perto. Muito perto. Lampião virou. A garrucha já estava na mão, e o cangaceiro que tinha ficado parado durante uma tarde inteira, que tinha tomado uma decisão que nenhum homem do sertão entenderia, que tinha deixado 4 prisioneiras livres e ficado para dar um último beijo numa mulher amarrada que já não estava amarrada. Esse cangaceiro virou para encarar 60 homens armados com o olhar de quem não estava nem um pouco arrependido. O fogaréu de bala que começou foi dos que ficam na memória. A força volante entrou pela boca do povoado em galope, 60 homens com espingarda e revólver. A poeira levantada fazendo uma nuvem de guerra que o sol pintava de vermelho e laranja. O coronel Eugênio, que tinha ficado de joelhos no meio da praça durante toda a tarde, encontrou forças que não devia ter e correu para casa. Os cangaceiros do bando saíram das sombras como bicho solto. 42 homens contra 60, mas 42 que escolhiam cada metro de chão, conheciam cada beco. Tinham passado a tarde estudando o terreno enquanto esperavam o patrão nas sombras. A vantagem é que o sertão ensina a lutar com o que se tem. Lampião atirou e correu ao mesmo tempo. Não fugia. Avançava e recuava, avançava e recuava, o miolo da tática de cangaceiro que nunca fica parado, nunca vira alvo fixo, usa a praça inteira como tablado de batalha. A garrucha numa mão, o revólver que tinha saído da cintura na outra, 2 tiros seguidos que derrubaram 2 da volante e abriam um caminho que ele precisava. O caminho era de volta para os troncos. As 4 estavam ainda na praça. Maria tinha pegado uma garrucha de um dos cangaceiros mortos. Mariana estava atrás de um dos troncos, agachada, puxando a irmã mais nova pela mão. Marcela, ao contrário de tudo que se esperaria, não estava correndo. Estava de pé ao lado de um dos troncos, usando a madeira como proteção, com o olho calculando distâncias que ela não tinha como calcular, mas estava calculando assim mesmo. E Marta, a caçula, a que chorava, estava com um facão que tinha vindo do chão. Lampião chegou até elas com 2 homens no encalço. Os 2 caíram antes de chegar. Um por tiro de Corisco lá do outro lado. Um por tiro de Maria, que estava com a garrucha apontada com uma firmeza que sugeria que aquela não era a primeira vez. Mulher macho. Saiam, ordenou ele, empurrando as 4 na direção das sombras da casa mais próxima. Saiam agora. A garrucha, disse Maria. Fica com ela. Sai. A briga de foice no escuro continuava pela praça inteira. Sangue pintando o chão da feira. Gritos, cavalos sem dono galopando em pânico. A poeira tão espessa que às vezes a visibilidade caía para metros. Lampião foi atingido no braço direito. Não gritou. O impacto o jogou de lado e ele usou o impulso para rodar e atirar de volta.
O ferimento era fundo, mas não derrubava. E cangaceiro do sertão aprende desde novo que ferimento que não derruba não existe enquanto a briga não termina. Ele continuou. Os homens do bando foram abrindo caminho em direção à saída norte do povoado, com os cavalos esperando no capão de Caatinga, com a tática de recuo, que era praticamente coreografia depois de anos de prática. Um a um foram saindo. Lampião foi o último. Sempre era o último. Na saída virou uma vez. As 4 estavam na sombra da casa do coronel, as silhuetas idênticas recortadas contra a parede de taipa branca que o sol ainda alcançava. Maria estava de pé. Mariana e Marcela juntas. Marta com o facão ainda na mão. Um instante. Um olhar. E depois o cangaceiro sumiu na caatinga. O silêncio voltou à pedra branca feito visagem. Devagar. Primeiro os tiros foram ficando espaçados. Depois só ecos. Depois só o vento quente passando entre as casas de taipa, levantando a poeira vermelha do chão onde o sangue ainda não tinha secado completamente. A força volante ficou no povoado por 2 horas. Contou os mortos. 2 cangaceiros que não conseguiram sair. 4 da volante. Mais feridos de ambos os lados que ninguém queria contar muito alto. O coronel Eugênio saiu de dentro de casa com o bigode branco torto e o terno de linho amarelado manchado de terra. E quis encontrar as filhas correndo de braços abertos como em novela de romance. Maria deu um passo atrás. Mariana olhou para o pai com uma expressão que ele não reconheceu e que nunca mais vai esquecer. Marcela foi até ele, mas o abraço foi rápido demais, educado demais. O abraço de quem foi embora de um lugar que ainda está fisicamente presente. E Marta ficou onde estava, com o facão na mão que ela não soltava ainda, com os olhos na saída norte do povoado onde a caatinga tinha engolido o bando. "Filha", chamou o pai chegando perto dela. "Tá tudo bem, foram embora." "Eu sei", disse Marta. "Dá esse facão aqui pra mim." Ela ficou olhando pro facão por um momento. Depois olhou pro pai. Depois pra saída norte. Não deu o facão. "Marta, mainho." A voz dela, aquela voz de caçula, estava diferente agora. Mais grave, mais firme, com uma coisa dentro que não estava lá pela manhã. "Deixa." O coronel recuou, porque havia na voz dela uma coisa que ele reconhecia. Era a mesma coisa que havia na voz de homem que passou por alguma coisa da qual não se volta completamente. Ninguém mais falou sobre o facão. Naquela noite, as 4 irmãs dormiram no mesmo quarto. Como quando crianças, todas na mesma cama grande, os corpos quentes uns perto dos outros. Mas ninguém dormiu de verdade. Ficaram acordadas no escuro, e quem passasse do lado de fora poderia ouvir, se ficasse muito quieto, as vozes delas, baixas, entremeadas de silêncio, contando e recontando alguma coisa que só elas sabiam o tamanho exato. Pedra Branca falou daquele dia por décadas. Cada pessoa que estava na praça ou nas sombras contou uma versão diferente. O que Lampião fez com as 4 amarradas no pelourinho, o que realmente aconteceu ali, no centro daquela tarde, entre o primeiro toque e o último beijo e a chuva de balas, ficou guardado em 4 bocas que nunca abriram completamente sobre o assunto. Só Marta, já velha décadas depois, contou para uma neta que perguntou. A neta perguntou: "Vó, o senhor Virgulino foi um monstro naquele dia?" E Marta ficou em silêncio por muito tempo, olhando para o nada, com aquele jeito que os velhos têm de olhar para um passado que está mais vivo que o presente. "Monstro e homem", disse ela por fim. "São 2 nomes para a mesma criatura quando o sertão entra por dentro." Pausa. "O que eu sei é que naquele dia", continuou ela mais baixo, "um homem que nunca tinha parado parou. Um homem que nunca tinha hesitado hesitou. Um homem que matava sem pensar, ficou uma tarde inteira sem matar, quando podia." "Por quê?" perguntou a neta. Marta olhou para a saída norte do quarto como naquele dia olhara para a saída norte do povoado. "Porque a gente tinha o fogo que ele nunca tinha encontrado." Pausa longa. "E o fogo que a gente carregava queimou ele feito só o sertão queima. Por dentro, devagar, sem fumaça." E então a velha Marta ficou quieta de vez.
A saudade ficou plantada no chão rachado. O sertão engoliu a verdade. E o que restou daquela tarde? O beijo e a bala, o jasmim e a pólvora, a corda nos pulsos e a mão áspera no rosto, o monóculo dourado e os olhos escuros e o tropel chegando e o último beijo dado mesmo assim, ficou guardado no único lugar onde essas coisas sobrevivem. Na memória de quem nunca esteve lá, mas que, ao ouvir contar, sente no peito que estava. O lençol secou. A bala esfriou. Mas o gosto do que foi aquilo, meu fi, ninguém mais esqueceu. Porque amor e morte, quando se encontram, só moram num lugar, onde a bala canta. Quem viveu, viveu. Quem morreu, virou lenda. E lenda a gente conta aqui, onde a bala canta. Se esse fogo que você acabou de sentir não quer apagar, e não vai querer, porque história assim fica grudada na alma feito mandinga. Vai lá no comentário fixado. Tem 3 arquivos esperando por você. Coisas que foram censuradas. Histórias que quase morreram no peito dos véio. O lado do cangaço que ninguém teve coragem de contar em voz alta. Acesso na hora, direto no seu celular. Sem enrolação, sem mensalidade, do jeito do sertão. Simples e direto. O link tá fixado. Entra lá.